amados de Deus, vamos para mais uma lição bíblica, seguindo a revista da CPAD, essa daqui, ó, do terceiro trimestre de 2021. Nós vamos para a lição 5, que é a do dia 1º de agosto de 2021. Por sinal, o dia do meu aniversário. Então, o reinado de Acasias, nós vamos estudar hoje. Texto áureo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Está lá em Salmos 7, versículo 9. A verdade prática é: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Vamos então começar a leitura bíblica em classe. Está lá em 2 Reis 1, capítulo 1, versículos de 1 a 8 e depois os versículos de 13 a 17. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para consultares Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhes disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: Pois assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Versículo 13 em diante. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que o fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. É interessante a gente ver nesse texto, em primeiro lugar, que Moabe se revoltou contra Israel depois que Acabe morreu, onde a gente pode, assim, deduzir
que Acabe tinha um certo, vamos dizer, respeito, né? Vamos dizer, Moabe tinha respeito em relação a Acabe. E Acabe, depois que morreu, Moabe se revoltou contra Israel, né? Depois disso, a gente vê aqui também que nós estamos falando já não mais de Acabe, mas de Acasias, filho dele, né? Acabe morreu e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Está lá no final do livro do Primeiro Reis. Aqui nós estamos lendo o Segundo Reis, por isso já começa a história de que ele caiu, né? E caiu Acasias pela grade do quarto. Então, ele era filho de Acabe, né? E ele caiu, teve essa doença, e como ele tinha mandado consultar, isso mostra que ele era idólatra, assim como todos os reis de Israel, que é o reinado do norte. Já expliquei das outras vezes que o reino do norte é composto de 10 tribos, né? E o reino do sul de 2. O reino do sul é onde tinha o templo. E por não quererem que eles descessem até lá, o primeiro rei do reino do norte fez uns ídolos de ouro e disse: olha, esses ídolos aqui é que tiraram vocês da terra do Egito. Né? Contou a história de não sei quantos anos atrás, do tempo de Moisés, como se fosse aqueles deuses ali falsos. E aí o povo aprendeu tudo errado, ficou tudo errado. Inclusive esse filho aí de Acabe, coitado, eu penso, é um coitado, porque como é que ele ia aprender, né? Se ele não tinha em que se basear, né? E aí o que aconteceu? Ele mandou consultar Baal-zebub. Baal-zebub era um deus de Ecrom. Ecrom era uma das cidades dos filisteus, né? Então, Baal-zebub era um deus filisteu. E, pelo jeito, esse pessoal aí do Acabe tinha intimidade com essas idolatrias aí dos deuses de filisteus, né? Então, Deus se irou com ele, mas eu creio que Deus deu esse juízo porque era necessário para que todo o povo soubesse. Porque, afinal, eles tinham passado já pela história de que Elias, né, no tempo de Acabe, pai dele, tinha desafiado os profetas de Baal, e todo aquele povo de Israel, quer dizer, tinha visto que Deus era Deus, o Deus de Israel, e não Baal-zebub, né? E não os deuses dos filisteus. Então, realmente, esse rei Acasias, que é filho de Acabe, ele tinha culpa sim no cartório, porque ele já sabia dessas histórias, né? Mesmo que ele fosse criança, mas as histórias passam, né? De pai para filho. E aí, ele realmente era idólatra, e Deus, eu creio que quis dar um freio em todo Israel, mostrando, olha aí, o que acontece com idólatras. Então, o Senhor deixou ele morrer. Mandou o recado de que ele ia morrer. Porque ainda diz assim, porque ele, né, foi consultar o Deus de Ecrom. Né? Tem escrito na Bíblia. E ele morre, e quem vai reinar no seu lugar é o irmão dele. Aqui nesse texto, não sei qual é essa tradução que ele usou aqui na revistinha, mas não fala que era irmão dele, né? Mas era irmão dele, esse que reinou, o Jorão, que reinou no lugar de Acasias quando Acasias morreu. Porque Acasias não tinha filho, Jorão, seu irmão, reinou no seu lugar. Aí já não era no reino do sul, na época de Acabe, na época de Acasias, quem reinava era Josafá, não é? E agora Josafá já morreu, quem reinava era o filho de Josafá, no reino do sul, que era Jeorão. Então ficou Jeorão no sul e Jorão no norte, tá certo? Então vamos para a introdução. O reinado de Acasias, ele foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados, né? Após uma queda da sacada, ele ficou com esse ferimento, e esse ferimento, eu penso que foi uma fratura exposta, depois virou uma gangrena, talvez, uma coisa que matasse, né? De uma queda, então talvez tenha sido isso. E aí,
realmente ele mandou consultar o Deus que não era Deus, que era um falso Deus, o Deus dos filisteus, né? Um dos deuses dos filisteus. E o Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto da sua morte, né? É interessante que, quando o decreto chega, né, ele sabe, através dos soldados dele, ele manda 3 vezes, né, uma comissão de 50 soldados com mais o seu capitão para trazer Elias, né, para ele ouvir de perto, talvez fazer ele mudar de ideia, talvez fazer ele profetizar o contrário, qualquer coisa assim. E no primeiro ajuntamento dos 50, no primeiro exército de 50 que ele mandou, Elias lá em cima do monte, e eles disseram: homem de Deus, desça aí que nós vamos te levar. E ele disse: eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e consuma vocês tudinho. E foi o que aconteceu. E aí o rei manda outro destacamento, né? O segundo destacamento, e acontece a mesma coisa. Homem de Deus, desça daí que nós vamos tirar. Se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu. E subiu o capitão e os seus 50, né? E aí, na terceira leva, né, no terceiro destacamento que o rei enviou, esse rapaz, esse capitão, ele era temente a Deus, né? E ele se ajoelhou e pediu e clamou por misericórdia, e o anjo do Senhor falou com Elias e disse: ó, vai com esse aí que vai dar certo, né? Você vai falar com o rei. E ele não fez outra coisa a não ser dizer a mesma coisa que já tinha enviado o recado 3 vezes, né? Então ele disse que ele ia morrer. E foi o que aconteceu. Morreu, porque foi Deus que falou. A palavra de Deus não volta atrás, tá certo? Falou, se cumpriu. Então, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel, né? Não podia dar boa coisa. E aí, Acasias, ele venerava esse deus Baal-zebub, né, que é o deus de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus. Os filisteus tinham 5 cidades, tinham 5 reis, né, cada um tomar conta de uma cidade, e tinham os deuses deles, né? Então, ele se pegou com aquele deus errado, né, embora soubesse daquele desafio de Elias, como eu já falei. Acasias segue os passos de seus pais, os passos da idolatria, do absurdo, né? Depois Elias ele tendo visto o desafio de Elias, né, com relação aos profetas de Baal, ele continuou do mesmo jeito. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal, Zebub, né? Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Foi aquela do começo: porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. A resposta de Elias aos soldados do rei. Então vieram aqueles 3 destacamentos, como eu já falei, e desceu o fogo dos céus. Isso até se chama Elias como se fosse o profeta do fogo, né? Porque por várias vezes no ministério dele, Deus se pronunciou, Deus se revelou pelo fogo, né? Então, realmente, o fogo desceu do céu para consumir os soldados por 2 vezes. O fogo desceu do céu lá no desafio do Monte Carmelo, né? Que foi o desafio dos profetas de Baal, né? Então, é um ministério de fogo, né? É um ministério de fogo esse de Elias. Pode ser chamado ele profeta do fogo, porque não foi só em 3 episódios como tem aqui. Mais do que isso, Deus enviou o fogo do céu no Monte Carmelo, né? Deus enviou
quando ele estava na caverna, né, que ele foi se esconder de Jezabel, ele realmente, Deus se manifestou ali com fogo, mas não estava no meio do fogo, estava naquela palavra sussurrante, né? Mas veio o fogo do céu. Então, tudo isso ele viu. E ele não contou também com a história da carruagem de fogo. Quando ele foi tomado por Deus, que ele não morreu, ele foi levado ao céu, ele foi numa carruagem de fogo. Então, realmente era um ministério de fogo, era um profeta, pode chamar o profeta do fogo. Então, a doença de Acasias, né, e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Ele jamais seria curado, né, por causa da sua obstinada idolatria. Então, Deus falou e iria acontecer. Deus não tolera a obstinação. Segundo, a determinação de Elias é a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei, ele repetiu a mesma coisa, né? Ele foi firme, foi corajoso. O rei podia mandar na hora matá-lo, né? Mas ele foi corajoso. Certamente morrerás, foi o que ele disse. E foi o que aconteceu. Certo? Então, ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele na sua grande obra. Que nós possamos ser usados nessa grande obra. Com as qualidades de Elias, né? Que Elias tinha intimidade com Deus, tinha zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Ele falava com clareza e assertividade em suas sentenças. Ele era fiel e era corajoso. A conclusão o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Que Deus abençoe cada um.